Olá, querido aluno do 8º ano, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Nádia e continuo te acompanhando aí durante os seus estudos. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos textos de divulgação científica, que é um gênero textual muito interessante, né? Baseado em investigações, em pesquisas científicas, que sempre trazem coisas bem curiosas aí. Então, olha só. Vamos relembrar aí quais são as características desse gênero. Geralmente são textos expositivos e argumentativos, produzidos mediante pesquisas e investigações científicas. Algumas vezes eles podem ter presença de termos bastante técnicos, não é o caso dos artigos que a gente vai analisar aqui hoje, né, que eles foram produzidos para o público em geral, mas se for um artigo científico mais acadêmico, a gente pode ter dificuldade sim de entender. E ele é um texto que aparece muito nas dissertações, nas teses, nos artigos científicos e nas resenhas. Aí, nesse caso aqui, né, esses mais específicos, a gente encontra esses termos técnicos. Ele tem uma linguagem clara, objetiva e impessoal, mais próxima da língua padrão, e são veiculados em vários suportes diferentes, desde revistas, jornais, livros, plataformas especializadas, né, na divulgação desses artigos científicos, como também na televisão e na internet, certo? Então vamos lá para a parte prática da aula de hoje. Olha só, primeiro texto de divulgação científica, olha que legal. Cientistas descobrem que animais usam dialetos para se comunicar. Olha, você sabia disso? Vamos ver aqui então o que esse texto traz de informação para nós. Alguns animais utilizam dialetos para se comunicar, como as baleias, os golfinhos, as abelhas e as aves, afirmou a revista alemã de divulgação científica PMM Magazine, em sua edição de setembro. Este é outro aspecto mais incomum entre a forma de comunicação humana e dos animais, descoberta recentemente pela comunidade científica. Os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar, segundo os cientistas. Um exemplo dos diferentes dialetos ocorre com a estrelinha de polpa, Regulus regulus, um pássaro de pequeno porte, caracterizado por ter uma mancha amarela na cabeça e cujo piar difere no tom de seus congêneres da China. No caso dos golfinhos, animais que teriam uma inteligência parecida com a dos homens, os cientistas comprovaram que eles inventam diferentes assobios para se comunicar. Um grupo de pesquisadores da Universidade de St. Andrews, na Escócia, demonstrou que os golfinhos têm a capacidade de conversar sobre um terceiro animal que não está presente. Olha só! O corvo, ou o tuim da colônia, Forpus conspicillatus, esses nomes científicos são difíceis, né? Por exemplo, usam nomes personalizados para se chamar entre si. Além dos acústicos, alguns animais também utilizam outros meios de comunicação. É o caso das aranhas macho, que usam a rede tecida por uma fêmea para perguntar se podem se aproximar dela, já que dependendo do ritmo como andam pelos fios, podem ser confundidos com uma presa. Olha só que interessante, então os animais têm o seu próprio dialeto e sua própria maneira de se comunicar. Então vamos lá, interpretando esse texto. Quais informações são divulgadas no texto? Experimentos científicos que demonstraram aí, né, que alguns animais têm a capacidade de se comunicar com a sua própria linguagem, o seu próprio dialeto. Segundo cientistas, como se comunicam os golfinhos? Se a gente voltar lá no texto, né, a gente vai ver aqui que os golfinhos inventam diferentes assobios para se comunicar. E eles são capazes, inclusive, de conversar entre eles sobre um terceiro animal que não está presente, como se fosse uma fofoca entre os golfinhos, né? Olha só, o que é a estrelinha de polpa e quais são suas características? Bom, então vamos lá. A estrelinha de polpa é um pássaro de pequeno porte, tem uma mancha amarela na cabeça e o piar dele difere do tom dos seus congêneres da China. Então, é um passarinho, né, com uma mancha amarela. O artigo lido trouxe alguma informação nova para você? Nossa, para mim trouxe bastante. Bem legal, né? Bem interessante. Tenho certeza que a próxima vez que você vê um golfinho, você vai ter uma outra visão aí dele, né? Vai pensar aí o que ele está falando da gente, quem sabe. Vamos lá. Segundo texto, também dentro do gênero dos textos de divulgação científica. Ele começa aí com uma pergunta. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? E aí, por que a gente saliva? Você tem alguma ideia? Vamos descobrir. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão.
A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida digerida. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, 1849-1936, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir o seu cheiro, prova de que havia sido criada, em seu cérebro, uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O que é curioso? O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida que alguém com menos fome. Então, quanto mais fome, mais você vai salivar. Afirma a fisiologista Sara Chaman Lagnado, da Universidade de São Paulo, USP. Olha só que interessante, né? Então agora você entendeu porque quando você vê a comida, né, você começa a salivar. Então vamos lá, quais são as informações divulgadas nesse texto? Então uma explicação aí científica por que a gente saliva, né? O cérebro da gente condiciona ali, né? E traz algumas informações. Então o organismo vai se preparando antecipadamente para a digestão. Ele começa, né, a liberar a saliva já pensando aí no processo que ele vai em seguida, né, depois de se alimentar, de digestão mesmo. Segundo os cientistas, por que salivamos antes de comer? Então, já respondemos aí, né? O nosso cérebro antecipando aí, né, o próximo processo que ele vai precisar realizar. Qual foi a relação estabelecida entre o grau de fome e a quantidade de saliva de uma pessoa? Quanto mais fome, mais saliva. Qual foi o experimento feito por Pavlov? Ele fez um experimento com um cachorro, ó. Vamos voltar aqui, ó. Toda vez que ele alimentava o cão com um pedaço de carne, ele balançava lá, fazia o som da campainha. E aí a gente teve um resultado, né? Teve um condicionamento. Sempre que o cachorro escutava esse som, ele começava a salivar. Então ele associou o barulho com o momento que ele ia receber a carne como alimento. Então ele não estava vendo a carne, mas quando ele soava ali a campainha, ele começava a salivar. O artigo lido trouxe alguma informação nova para você? Tenho certeza que sim, né? Para mim trouxe. Vamos lá, mais um. Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Tenho certeza que você já passou por isso, né? Você escuta a música e fica com ela na cabeça o dia inteiro, parece chiclete, não desgruda. Tem uma explicação científica para isso também. Vamos lá, vamos descobrir. Às vezes eu escuto uma música e ela continua tocando sem parar dentro da minha cabeça. Da sua também? E nem sempre é uma melodia agradável, não é mesmo? Pior é quando é uma música ruim, né? Na verdade, para se fixar na mente, o importante é que a música chame bastante atenção por ser muito bonita ou muito feia, ou muito legal, ou muito chata e repetitiva. Mas por que a gente demora tanto para se livrar dela? Na hora em que a música entra pela primeira vez no cérebro, você nem imagina que vai ficar com aquele som, com aquele fundo musical pelas próximas horas ou mesmo os dias. Mas é o que acontece. Depois de ter aprendido a música, toda vez que você relaxa um pouco, ela toca sozinha, sem que você possa evitar. Mistério? Nada disso. São apenas memórias. Mas o que são memórias? Para responder a essa pergunta, você precisa saber primeiro que seu cérebro é formado por bilhões de pequenas células nervosas, os neurônios. Cada neurônio conversa intensamente com milhares de outros. Esse diálogo ocorre nos locais de menor distância física entre eles, nas chamadas sinapses. Nossas memórias são estocadas conforme o número de encontros desses neurônios. A cada instante, dependendo do que nos acontece, cada sinapse pode ficar mais forte ou mais fraca. Quando escutamos aquela música inesquecível no rádio, muitos encontros de neurônios se reforçam e a gente memoriza a sequência desses sons. A partir desse instante, acontece um efeito conhecido entre os cientistas como reverberação de memória, que é como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música. Por isso, algumas melodias grudam em nossa mente. Para ficar mais claro, pense em um campo bem plano. Se você joga um pouco de água nessa superfície, ela não vai correr, vai apenas ser absorvida pela terra, certo? Mas e se você cavar com a mão um caminho na terra e depois jogar água? Ela vai correr como se fosse um rio, certo? É mais ou menos isso que acontece dentro da nossa cabeça. Quando você ouve aquela música inesquecível, é como se fosse cavado um caminho no seu cérebro por onde a música corre sem parar.
é essa atividade livre dos neurônios que causa na gente a sensação de escutar a música novamente. Esse é o mesmo fenômeno envolvido na formação dos sonhos, certo? Então é porque o seu cérebro está repassando ali, né? Suas memórias estão repassando a música e a gente fica com a impressão de que ela está, né, repetindo na cabeça da gente o tempo todo. Mas vamos lá. De que trata o texto? Então ele traz informações científicas aí, né? Mais especificamente, por que as músicas que a gente ouve, algumas grudam na cabeça e não saem da cabeça mais. E segundo os cientistas, o que é a reverberação da memória? Vou aumentar aqui para a gente achar essa informação, ó. É como se o cérebro repassasse inúmeras vezes a mesma música, né? Então ele vai refazendo ali aquele caminho, né? E ativando as memórias. Então seria uma ativação aí dessas memórias. 3. Qual a relação entre as informações guardadas na memória e as músicas que não saem da nossa cabeça? É porque é o processo de guardar essa música na memória, né? Então são as sinapses, aqueles encontros de neurônios que ficam mais rápidos, mais frequentes quando a gente está ouvindo a música, e isso aí vai ter o processo de formação da memória, né? Então, na verdade, você não está ouvindo a música de novo, né? Porque ela está sendo guardada ali, armazenada na sua memória. O artigo lido trouxe alguma informação nova para você? Trouxe, né? Com certeza. Então, a gente entendeu aí por que a gente fica com essa sensação de que a música está se repetindo. Vamos lá. Texto 4, último texto aí, científico aí, né? Com informações científicas. Hábitos saudáveis. Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura, e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é fundamental para a saúde do corpo e da mente. A falta de sono, ou o sono mal dormido, faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho escolar. O sono é tão importante que toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente a sua rotina. Olha só, então, para a gente estar saudável, para a gente render, para a gente aprender, né, de verdade, a gente precisa estar com sono em dia, certo? Então, de que trata o texto? Ele vai falar aí, né, da importância do sono dentro dos hábitos saudáveis. Quantas horas você costuma dormir por dia? Bom, eles indicam que a gente durma aí pelo menos 8 horas por dia, faça as contas. Quais são as consequências da falta de sono? Bom, e aí são várias, né? Irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração, falta de memória, altera o metabolismo, prejudica a digestão e interferem no desempenho escolar. Então, várias razões aí para você dormir bem e dormir o suficiente. Você já sentiu alguma dessas consequências mencionadas no texto? Bom, se você sentiu, pode ser que seja falta de um sono adequado, ok? Bom, vamos lá. E o que esses 4 textos têm em comum, os 4 textos que nós lemos hoje? Todos são textos de divulgação científica. O que a gente pode perceber neles aí? São textos expositivos, né, que trazem informações. São textos produzidos mediante pesquisas são textos produzidos mediante pesquisas e investigações científicas. Todos eles têm linguagem clara, objetiva e impessoal. Claro que tem alguns que são voltados para um público mais jovem, tem uma linguagem ali mais descolada, né? Mas todos eles têm essa linguagem clara, objetiva e impessoal, certo? Bom, então essa foi mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós falamos de textos de divulgação científica, esses textos tão interessantes aí, que trazem novas informações para nós. Tenho certeza que você gostou dessa aula e te espero na próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.